Olá, muito boa noite a todos. Então, nessa segunda-feira, nossa primeira aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar o gênero textual cartoon, né? Hoje, 10/8/2020, aí aqui nós temos o nosso cabeçalho, né? Meu nome é Selmara Pereira da Silva Moreira, nós vamos trabalhar a língua portuguesa no terceiro ano C. Aqui, pessoal, nós temos a introdução da atividade com um textinho para vocês estarem lendo e compreendendo o que é o cartoon, né? E o cartoon, ele tem uma linguagem verbal, linguagem não verbal, mas nesse daqui nós vamos trabalhar primeiramente a linguagem não verbal, ok? Então você precisa primeiro fazer a leitura desse texto aqui detalhadamente, para que você compreenda o que você está estudando. Separa um tempinho para você fazer a leitura. Eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade porque estão em casa, estão com filho e etc. Mas se você puder separar um momento em que você possa dar mais atenção à leitura, isso vai te ajudar muito a compreender. Aqui, pessoal, nós temos os textos, né, relacionados ao cartoon, para você compreender aqui, ó, explicando direitinho a linguagem, o tipo de linguagem, o que tem nesse cartoon, de que forma, né, você vai compreender ele, interpretá-lo, né? E também fala sobre charge, um pouquinho aqui, que a gente vai estar trabalhando logo mais também, certo? Então, preciso que vocês façam a leitura desses textos aqui, para que você consiga entender primeiramente, antes de você responder a atividade, compreender o que significa, tá? Aqui, ó, definição do cartoon. Um cartoon, ou cartoon, né, escrito de três formas diferentes, é um desenho humorístico que pode ser, né, acompanhado ou não de uma legenda, pode ser a fala de um personagem, pode ser uma frase, tá? Pode ser alguns sons, né, onomatopeias e etc. Então ele pode ter ou não texto, né? Pode ser um texto, uma imagem verbal, né, com texto, ou um não verbal, que simplesmente tem o desenho lá para você interpretar. Então aqui, ó, falado o caráter, né, que tem nesse texto é estritamente crítico, que relata coisas da sociedade, do dia a dia, situações, né, da sociedade, do dia a dia, do cotidiano, né? E, por exemplo, nesse período agora de pandemia, nós temos bastante cartoons falando sobre a pandemia, sobre as situações que estão ocorrendo no momento. Temos sobre políticas, sobre vários tipos de crítica relacionada ao dia a dia da sociedade, ok? Então, se você pesquisar lá na internet, por exemplo, pesquisar cartoon sobre a pandemia, você vai encontrar. Se você quiser pesquisar cartoon sobre política da época, você vai encontrar, ok? Então, justamente as características principais para criticar um assunto que está sendo tratado no dia a dia, ok? Então aqui você vai fazer a leitura para você compreender, né? Para você conseguir fazer essa interpretação. Aqui nós temos a primeira atividade. Você pode fazer da seguinte forma: ou copiar a atividade no seu caderno e responder, ou você pode simplesmente colocar lá número 1 a resposta, número 2 a resposta, ok? Fica a seu critério. Então olha aqui. Aqui nós temos a imagem de um garoto com sorvete. E esse sorvete está derretendo. E ele parece o quê? Um globo terrestre, né? Então, analisando essa imagem, o todo, né, que tem nessa imagem, você vai resolver essa atividade. Número 1. Leia o cartoon atentamente. Professora, não tem nada escrito no cartoon. É a leitura não verbal. É a leitura das características encontradas na imagem. Todos os detalhes encontrados na imagem, tá? Essa é a leitura. 2. Detalhe a mensagem encontrada na imagem, para você
detalhar, falar todos os detalhes que você encontrou, relacionar elas ao cotidiano, ao dia a dia. Número 3, observe se nela existem elementos verbais e não verbais. Então você vai ver, tem elemento verbal? Sim. Tem elemento não verbal? Não. E vai colocar sua opinião, sua resposta. Certinho? Número 4, identifique qual a mensagem a ser passada para o leitor. Então, o que essa imagem representa? O que essa imagem quer te dizer? É o que você vai colocar nessa questão aí, número 4. Número 5, a partir do cartoon, crie um texto. Você vai produzir um texto de aproximadamente 15 linhas, relatando a situação que você encontrou nessa imagem. O que você consegue perceber nessa imagem? Nós temos aí vários ângulos que podem ser representados aqui. Tanto se você observar a criança, se você observar o cachorrinho, se você observar o sorvete ou também a imagem toda, né? Então tem vários ângulos para você expressar aí nesse seu texto, ok? Vamos aqui para a atividade número 2, que é sobre essa segunda imagem aqui, ó. Então, todas essas questões aqui são sobre essa segunda imagem. Aqui o que está escrito é: como suspeitei, pedra nos rins. Ele foi fazer um exame, né? E para quem não sabe, esse personagem aí é daquele filme O Quarteto Fantástico. É o personagem que é todo feito de pedra, né? Então, só para você compreender na hora de fazer a interpretação. Aí, número 1. Qual é a mensagem que esse cartoon quer transmitir para você, leitor? Qual é essa mensagem? Pode ser uma coisa simples, o que você compreendeu, o que essa mensagem te passou, o que ela te transmitiu. Número 2. Você encontrou traços cômicos? O que é traço cômico, professora? É de humor, né? Você encontrou esses traços cômicos no cartoon? E quais são eles? 3. Quem é o personagem principal desse cartoon? Você já viu ele? E de onde você o conhece? Se você já viu, você vai colocar aqui pra gente. Se não, você coloca que não, né? Por exemplo, você pode colocar não. Eu conheci somente através da atividade. Ok? Então, ou acabei de conhecer, né, também, com a atividade. 4. O que esse cartoon tem a ver com a realidade do povo brasileiro? Né? Então, você vai analisar de forma bem profunda e relacionar ao povo brasileiro, a realidade do povo brasileiro, ok? 5. Que outra frase, você vai produzir uma outra frase, que outra frase você usaria para descrever o resultado do paciente? Ou seja, como se você fosse esse médico aí. Que outra frase você usaria para explicar esse exame para o paciente, né? 6. Você acha que esse cartoon poderia ser apresentado através de outro desenho? Se sim, né? Ou se não, você vai produzir um desenho para mim que seja compatível com essa compreensão aí, tá? Então, se você acha que sim, então você vai fazer um desenho aproximado aí para nós. Se você acha que não, então você pode criar um outro desenho, certo? Ok? Um outro cartoon. Aí você pode escolher esse ângulo, esse assunto que você vai criar. Se sim, você pode criar outro desenho, porque assim é bem vago, né? Essa imagem para primeiro, assim a gente vai dar uma analisada, começar agora, entender. Então é isso, pessoal. Agradeço, porque o nosso vídeo aqui tem que ser rapidinho, é bem curto o nosso tempo. Tenham uma boa noite a todos, espero que vocês tenham compreendido.